Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha só, esse videozinho aqui é para esclarecer um pouquinho sobre o conteúdo que nós vimos nessas 2 semanas. Então, o de colocação pronominal era bastante tranquilo, acredito que vocês não tiveram dificuldade, era só para dar uma retomada, uma relembrada em algumas regrinhas gramaticais. E agora a gente está vendo colocação dentro dessas regras, dentro do texto, nas redações oficiais. O que é uma redação oficial? São os textos obrigatórios. Todo cidadão nacional ele é submetido a estudar e a ter ciência de que existem alguns textos que eles seguem uma estrutura específica que não pode ser alterada por qualquer um e que, a depender daquilo que você precisa, você é obrigado a saber esses textos, certo? Nós vamos ver apenas três, tá? Então, o documento que foi para vocês tem todos, mas nós vamos estudar apenas 3. Então, algumas coisas vocês precisam saber. Primeira coisa, nós temos esses critérios aqui, da impessoalidade, da língua padrão, da clareza, da concisão, da formalidade e da uniformidade. Primeiro, o que é essa impessoalidade? É a marcação do posicionamento do eu da pessoa dentro do texto. A maioria das vezes, eles precisam ser impessoais. Você não pode se marcar de maneira direta, certo? Alguns textos permitem o posicionamento do eu. Por exemplo, na declaração, você precisa se posicionar. Eu, vírgula, Rosana Maria Pansani, vírgula, declaro que tal coisa, tal coisa. Isso é um texto que exige essa parte da pessoalidade. Mas a maioria dos textos que nós temos, principalmente textos científicos, não permitem essa pessoalidade. Segundo ponto é o padrão culto da linguagem. O que é o padrão culto da linguagem? A escrita formal, normativa, gramatical, bem elaborada, sem falhas ortográficas, sem falha de construção de sentido, tá bom? A clareza e a concisão, elas andam juntas. O que é ser claro? É ser objetivo, não permitir que a ambiguidade se instale para que a pessoa tenha uma duplicidade de sentido daquilo que ela está lendo. A interpretação ela depende muito daquele que emite e daquele que recebe. E aquele que emite, né, o emissor, ele precisa ter certeza de que aquilo que ele diz, aquilo que ele escreve, vai realmente repercutir no outro, no receptor, da maneira que ele deseja, tá? A concisão é porque esses textos, como eles são formais, eles precisam ser o mais enxutos possíveis, pequenos, curtos, objetivos, tá bom? Não adianta encher linguiça, tá? A formalidade é com relação aos tratamentos, principalmente os pronomes de tratamento, quando eu escrevo para o outro, né? Cargos de gestão pública ou política, Vossa Excelência, cargos de respeito, Vossa Senhoria, né? Senhor, a senhora, e assim por diante. A gente vai ter uma listinha de pronomes, tá? Depois vocês têm a uniformidade. O que é a uniformidade, professora? É a estrutura dos textos. Cada texto tem uma estrutura específica. Ah, mas eu quero escrever assim. Não pode, tá? Porque a adequação dele exige que ele seja daquela forma. Nós temos vários tipos de textos considerados redação oficial. Um artigo de TCC, uma monografia, uma ata, um ofício, um currículo. Cada um deles tem uma estrutura específica, tá bom? Aqui vocês têm a sigla para cada um desses termos, para cada um desses conceitos, certo? A explicação de cada um deles, então a gente já viu, depois vocês utilizem para estudar mais um pouquinho. Os pronomes de tratamento, para vocês saberem quando eu uso cada um. Lembrando, tá, gente, que vereador, ele pode ou não ser chamado de senhor, tá? É uma particularidade da língua que diz o seguinte: se ele ocupar um cargo de presidente da Câmara, por exemplo, dos vereadores, ele passa a ser excelentíssimo. Se ele não ocupar esse cargo, ele é um representante da população em geral. Então, ele está ali só para representar a população e não para assumir cargos de gestão específica. Então, ele não vai ser chamado de excelentíssima, né? Das nossas autoridades todas legislativas, os vereadores, eles não atendem por Vossa Excelência, a não ser que eles estejam aí nesse posicionamento como presidente da Câmara, tá? Que aí sim ele ocupa um cargo de gestão específica. Aí vocês vão ter
todas as formas de se referir às pessoas, os agradecimentos, né? Aqui eu trouxe 2 para vocês, o respeitosamente e o atenciosamente, mas pode ser outros também, carinhosamente, cuidadosamente, tá bom? E agora a gente já vai para os textos, tá? Nós vamos ver 3. Vamos começar pela ata, certo? Na sala as crianças já fizeram. E agora vocês fazem aqui. Vocês podem ver que vai ter um monte de declaração, a gente também vai fazer, tá? Deixa eu pegar a ata. Ata. Primeira coisa, o que é uma ata? A ata é um resumo de uma reunião. É a legalização de uma reunião. Por que ela é obrigatória, professora, dentro das instituições? Porque toda reunião que houver precisa de um número de presentes estipulado, 50% mais 1, para que as tomadas de decisões dessas instituições valem, né? Para que elas se tornem válidas. Se não for feito em forma de documento, ata, assinada, elaborado, lavrada, ele não é aceito, tá? Então, qualquer um pode questionar as determinações, as decisões feitas em uma reunião por um grupo específico, se não for lavrado em ata, tá? Aquele tá que vocês colocam no WhatsApp não é escrito dessa maneira, tá? Aquele outro ata é uma interjeição, esse daqui é um substantivo, certo? Como fazer então uma ata? Ela precisa de um título. Geralmente esse título é o título referente ao que ela trabalha. Por exemplo, ata, tracinho, reunião dos acadêmicos do curso de enfermagem do primeiro semestre FACIP. Número 1, a ata número 1 de 2020. Foi assim que a gente fez na sala. Não com esse título, mas mais ou menos parecido. Aqui embaixo vem o assunto da ata. Ata de decisão da data para entrega do artigo científico da disciplina de língua portuguesa. Tracinho MT, Sinop MT, certo? Então, posso colocar aqui o assunto da ata, é o assunto da reunião. Pode ser qualquer reunião, se você trabalha no escritório, num posto de saúde, num hospital, cada ata vai ter o seu assunto, tá? Aqui só tem um parágrafo e já começa o texto. Nas atas, a gente não pode utilizar números arábicos. 1, 2, 3, 4, não pode. Tem que ser tudo por extenso, tá? Então, a gente começa pelo dia. Aos 27 dias do mês de julho do ano de 2004, então vamos fazer de hoje, certo? Aos 15 dias do mês de junho de 2020, vírgula. Às 13 horas e 24 minutos, vírgula, na sala de reuniões, aqui no caso na universidade, né? Na sala do primeiro semestre do curso de enfermagem, reuniram-se os alunos, juntamente à professora, para decidir sobre a data estipulada para a entrega do artigo científico requerido para contabilizar nota parcial da N2. Um exemplo, tá, crianças? Eu faço tudo o que foi pedido aqui, falo o que aconteceu nessa reunião. Os alunos, após discussão, acharam mais interessante prorrogar a data por conta da necessidade de muitos alunos estarem cumprindo com o estudo domiciliar, não ter a possibilidade de participar das aulas presenciais, por isso a necessidade de prorrogação dos trabalhos, assim. Na ata eu explico tudo o que aconteceu. No final, terminei de dizer tudo o que aconteceu naquele momento, aí eu coloco: nada mais havendo a tratar ou a declarar, tanto faz, vírgula, fora ou foi encerrada a reunião, coloco a data de novo, às 22 horas, 22h30, e para constar, aí depende do que você vai ser. Se você for líder da sala, se você for relator da ata, vocês colocam aqui, tá bom? Redator da ata, lavrei o presente documento, que depois será lido e assinado por todos os participantes. Essa ata,
ela iria vir com a função dos candidatos, participantes aqui. Na ata normal, a gente coloca aqui na sequência as assinaturas. Não pode deixar espaço, porque se alguém faltar e tiver um espacinho para ele pôr o nome, dá fraude, tá? Então, isso não pode acontecer. Vou fazer outro vídeo para falar sobre os outros 2 documentos, para o vídeo não ficar muito grande, tá?